Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje está espetacular. Hoje nós vamos estar falando sobre o que a palavra nos diz sobre todos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos, somos criaturas, existe um requisito para ser filho de Deus. Então você que tem essa dúvida no seu coração, não perde esse vídeo porque ele está maravilhoso. Bom, antes da gente começar, obviamente, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de todos os estudos devocionais que a gente está fazendo aqui. Comente, compartilhe com mais pessoas para a gente invadir esse YouTube com a palavra de Deus. Então, vamos pro vídeo. É muito comum hoje em dia a gente ver pessoas usando essa expressão, né? Todos são filhos de Deus, todos nós temos o Senhor como Pai, né? Esse Pai amoroso, mas a palavra do Senhor, ela fala exatamente o oposto disso. Ela nos diz que nem todos são filhos do Senhor, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se nós precisamos nos tornar filhos de Deus, pressupõe que nós não nascemos filhos, mas nós somos adotados e entramos na família do Senhor por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós nascemos, nós éramos criaturas de Deus, mas através da fé em Jesus nos tornamos filhos de Deus. Gente, não tem o que questionar, o Senhor, Ele criou todas as coisas, tudo que nós podemos ver, o universo, as árvores, o mar, e Ele também criou o ser humano, né? Ele moldou Adão ali com as suas próprias mãos, mas a gente pode se perguntar, obviamente, mas a gente não foi feito à imagem e semelhança de Deus? O Senhor ali no Éden, Ele não criou Adão à sua imagem? Sim, gente, Ele criou Adão a sua imagem e semelhança. Então Adão, ele expressava ali o Senhor naquele lugar e esse era o objetivo do Senhor, de ter uma terra invadida com a tua presença através dos homens. Então o homem, ele foi criado mortal para viver eternamente, para expressar o Senhor ali através de Adão e Eva, e eles deveriam multiplicar e encher toda a terra dessa glória do Senhor. Mas quando o pecado ele entra no mundo através daquele casal, todos nós que nascemos deles, nós fomos destituídos da glória de Deus, nós caímos e perdemos a essência do Senhor. Então o homem, ele passa a não mais expressar a Deus e expressar a glória de Deus, mas passa agora a expressar a natureza pecaminosa e caída do pecado. E por isso, de um modo geral, nós podemos dizer que todos os homens são criaturas de Deus, mas que para se tornar filhos, precisamos crer, ter fé em Cristo Jesus. Mas, gente, continuando essa história maravilhosa, a gente vê que o Senhor, ele chama Abrão. Aí, a partir daquele momento, ele faz uma promessa para Abraão, falando que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. O Senhor, naquele momento, ele separa um povo para se revelar para esse povo, para revelar a sua lei, para revelar o quanto ele é santo, para revelar o quanto o homem é pecador, a fim de que esse povo fosse essa nação sacerdotal e apresentasse o Senhor a todos os povos da terra, para que o Messias, o ungido de Deus, viesse para a terra através desse povo para resgatar toda a criação de Deus, para comprar de volta a criação do Senhor. Então, nós temos dois tipos de filhos de Abraão: o segundo a carne e o segundo a fé. Uma família segundo a carne e uma família espiritual. Então, gente, os filhos de Abraão segundo a carne são os judeus, obviamente também que são os árabes e todos aqueles outros filhos que ele teve com Quetura. Mas vamos hoje focar nos judeus, que são os filhos do filho da promessa que Deus havia dado para Abraão e para Sara, que é Isaque. Então, para eles foi revelada a lei, os profetas, eles aguardavam o Messias, mas o Senhor não queria se relacionar somente com eles. Ele desejava que todas as famílias da terra fossem abençoadas, tanto os judeus como os gentios. E agora a gente vai estar lendo Efésios 2, versículo 11 a 19. Portanto, lembrai-vos que outrora éreis gentis por nascimento e chamados incircuncisão pelos que no corpo se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a barreira de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um só homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Então, desses dois povos separados, tanto os judeus como os gentios, em Cristo, nós nos tornamos um. E, gente, ao olhar para a lei, a gente vê que existe um povo separado, que é separado pelo Senhor, que tenta cumprir os mandamentos e as ordenanças dele, mas quando a graça chega, ela mostra que todos os homens são pecadores e todos os homens são destituídos da glória de Deus e que precisam da obra redentora de Jesus, que para criar em si mesmo um novo homem, tanto os judeus quanto os gentios, para reconciliar ambos com o Pai. Então, só queria explicar para vocês essa questão de filhos da carne e filhos espirituais de Abraão. Em Jesus, nos tornamos um só, da família espiritual. E todos nós somos adotados para entrar nessa família de Deus. Gente, voltando agora sobre a questão de criaturas, né? O Senhor, lá em Marcos, no versículo 16, 15, ele diz para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, pregai o evangelho para todas as pessoas criadas por Deus, para que elas ouçam, para que elas creiam, para que elas se arrependam, para que elas declarem Jesus como Senhor e se tornem filhos de Deus. Então, gente, essa passagem nos mostra que o Senhor deseja que toda a coroa da sua criação, os homens, se tornem filhos de Deus. Por isso, ele deseja que toda a criatura criada por ele seja alcançada pela palavra, mesmo sabendo que haverá pessoas que não aceitarão ele, que não reconhecerão ele como Messias. Mas o nosso papel é ir e pregar o evangelho para toda a criatura, porque a gente não sabe quem vai aceitar e quem não. Então, assim, nós entendemos que é através da fé que nos tornamos filhos de Deus. Então a gente vai ler alguns versículos que comprovam tudo isso aqui que eu estou falando. Em Gálatas 3:26 diz assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Efésios 1, no versículo 5, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em Gálatas 4, de 4 a 5, diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gente, aleluia, nós recebemos essa adoção de filhos, ela está disponível para nós. Então, a gente começa a entender que o homem é pecador por natureza e ele precisa se arrepender e receber o perdão de Deus para se tornar filho. E isso acontece através de Jesus, que morreu a nossa morte para que a gente vivesse a vida dele, a vida nele. E através da sua morte na cruz, nós que estávamos afastados, todos nós, independente da nossa, se nós éramos judeus ou gentios, em Jesus nós fomos reconciliados com Deus e um novo caminho se abriu para que a gente pudesse acessar ele novamente. Então, gente, vamos ler Gálatas 3. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os filhos da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações.
De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, aleluia, gente. Então, assim como Abraão, ele creu nessa palavra do Senhor, nós também precisamos nos apropriar dessa verdade e declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida, para assim nós nascermos de novo e recebermos essa promessa do Espírito Santo. E ao nascermos de novo, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós, ele vem fazer morada dentro de nós, e o Espírito Santo, ele fica sendo como uma garantia de que nós somos participantes da família do Senhor, e ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos, gente, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebestes o espírito de escravidão, por outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Então, gente, o próprio Espírito Santo que vem fazer morada em nós, ele testifica com nós. Como você sabe que você é filho de Deus? Você fez um teste de DNA? Não. O Espírito Santo lá dentro, ele testifica com o teu espírito que você é filho e participante da família do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele nos levará a ter atitudes de obediência à palavra de Deus, a produzir frutos que passem a revelar a nossa nova filiação espiritual. Porque antes a gente expressava o pecado, agora nós precisamos expressar a nossa nova identidade em Cristo Jesus, de filhos amados do Pai. Então, ele veio nos ensinar, nos instruir, nos consolar sobre todas as coisas. E depois que nós recebemos o Espírito Santo, as nossas atitudes passam a mudar. A gente começa a deixar ele tomar conta da nossa vida, governar a nossa vida, e a gente vai ver mudanças em nós. A gente vai ver que coisas que a gente fazia não faz mais sentido agora. A gente vai desejar não mais pecar contra o Senhor, contra aquele que nos salvou, mas fazer de tudo para agradar, para não apagar a chama do Espírito, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. E a partir disso, a gente vai sendo totalmente transformado para que as pessoas vejam o Senhor através das nossas vidas. Em 2 Coríntios 5,17, diz: portanto, se alguém está escrito, nova criatura é, aleluia. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, as velhas atitudes não condizem com quem nós somos agora, na nossa nova identidade. E agora, gente, que entendemos que somos filhos de Deus através da fé em Cristo, não devemos parar por aí. A nossa caminhada está apenas começando, porque o nosso alvo é nos tornar a imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus. Então, a gente precisa avançar para expressar a glória do Senhor. A palavra nos diz que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós, a igreja do Senhor, não a igreja onde nós nos reunimos, mas as pessoas. Então, o Senhor, ele anda através de nós, né? Nós somos os membros dele aqui. Então, a gente precisa ter essa consciência de que, será que o Senhor faria isso? Será que o Senhor faria aquilo? Para expressar ele, para as pessoas que não leem a Bíblia, leiam a Bíblia através das nossas vidas. Amém? Lá em Romanos 8:29 diz assim: pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegarmos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sendo assim, nós precisamos revelar para esse mundo que está na escuridão, que está caído, Jesus. Nós precisamos manifestar que somos filhos de Deus, ser a luz do mundo, o sal da terra, para que mais e mais pessoas desejem conhecer Cristo através das nossas vidas e possam, pela fé, também se tornarem filhos de Deus. Amém, gente? Então, que a gente possa acolher com mansidão
essa palavra que foi em nós agora implantada. E se você tiver alguma dúvida, pergunte, deixe nos comentários aquilo que o Senhor falou com você, algo a acrescentar aqui também, para que a gente possa juntos crescer e atingir essa estatura de maturidade, né? Sermos não mais filhos alimentados com leitinho, mas sermos filhos alimentados com a palavra sólida, para que a gente possa nos tornar esse filhos ruiós, né? Esse filho varão maduro que expressa e manifesta a glória de Deus aqui nesse mundo. Amém, gente? Fiquem com Deus e até mais.